Olá, começa agora mais um Correspondente Local, um telejornal produzido pelo terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou o Matheus Solim e agora você fica com os destaques desta edição. Lei Geral das Universidades propõe redimensionamento na quantidade de professores de cada curso. Passageiros que utilizam o transporte público diariamente sofrem com o tempo que gastam se locomovendo com o ônibus. A campanha mundial do Papa Francisco Compartilha a Viagem chega na cidade com o propósito de integração dos imigrantes. A Lei Geral das Universidades Estaduais do Paraná é uma proposta de governo que busca enxugar os custos das universidades. O documento propõe redimensionar a quantidade de professores por curso. Acompanhe a reportagem de Gustavo Camargo sobre o documento. A Lei Geral das Universidades Estaduais do Paraná foi apresentada aos reitores no dia 3 de junho. O documento trata sobre a autonomia administrativa, a manutenção dos cursos de graduação e a definição de critérios para o financiamento da universidade. Dentre os pontos de maior discussão estão o redimensionamento dos docentes para a demanda da graduação e a terceirização das atividades de conservação patrimonial, serviços gerais, limpeza e vigilância. O presidente do Sindicato dos Técnicos e Professores da UEPG considera as alterações previstas na lei preocupantes. A gente vê com preocupação, né, que vai mexer no quadro docente e no quadro funcional da universidade, né, além do mais, né, também no quadro de ensino. A preocupação maior, né, até onde que vai esse projeto, né, na pesquisa e na extensão. É evidente que a universidade é um conjunto, né, docentes, servidores, né, e pesquisa e extensão. Apontado que já existe a terceirização dos agentes de segurança e dos agentes de limpeza, é evidente também a gente perguntar de onde vem esse recurso. Já o diretor do setor de Ciências Exatas e Naturais comenta sobre a redução da comissão paga aos coordenadores de curso e chefes de departamento. Por exemplo, uma coisa que é definida, um padrão que é definido ali é o valor pago à comissão, a função de coordenador e coordenador de curso e chefe de departamento. Por exemplo, já dá para saber que eles estão reduzindo o valor que se paga pela responsabilidade no cargo. Então, me apresentaram uma conta, que hoje esse valor é pago de R$ 1.300 e poucos e cairia para cerca de R$ 1.000. Ou seja, eles já aplicaram esse resultado. O artigo 19, no primeiro parágrafo da lei, estabelece que a relação de professor por vaga se dá de um professor para cada 10 vagas até um professor para cada 25 vagas. Porém, de acordo com a pró-reitora de graduação, Lígia de Paula Couto, o limite mínimo e máximo para cada área do conhecimento ainda não foi publicizado oficialmente, não possibilitando o cálculo dessa variável para cada um dos cursos da UEPG. Em entrevista com o diretor de ensino da UEPG, ele explica que os fatores considerados na lei não representam a realidade da universidade. Então, quando eles definem esses fatores aí, esses fatores, do jeito que passaram para a gente, como é calculado, ele depende muito do número de vagas, do número de alunos por curso e tal. E esse não é o fator que define a carga de trabalho dos professores. É muito mais a carga horária, os projetos, a extensão, e isso não está sendo levado em conta. Então esse é um problema sério para a gente. Na última reunião, a reitoria e os representantes das entidades acadêmicas decidiram o encaminhamento do pedido de prorrogação para a manifestação institucional a respeito do documento a ser entregue no dia 15 de agosto. Usuários de transporte público da cidade estão tendo dificuldades com o tempo perdido durante a locomoção dentro dos ônibus. Confira a matéria de Bruna Cosmenco e Rafael Santos. Segundo o aplicativo Movit de transporte público, em Ponta Grossa, o tempo que as pessoas gastam se deslocando com o ônibus passa de 2 horas. Em relação à troca de ônibus nas viagens, 63% dos passageiros fazem pelo menos uma troca de ônibus. E 25% dos usuários fazem mais de 2 trocas.
A moradora do bairro Bom Sucesso trabalha 3 vezes por semana e pega 4 ônibus para se locomover até o trabalho. Ela enfrenta dificuldades em relação ao tempo de espera para pegar os ônibus. Acorda às 5 horas da manhã para pegar o ônibus no bairro. Eu levo 1 hora e 20 minutos até o meu trabalho, se eu não perco nenhum ônibus. É horrível, porque eu chego até o terminal do Varanas, não tenho condição de pegar o direto que vem para cá, não tenho condição de pegar o Varanas que vai pro terminal central. Você espera 1, 2 ônibus para você poder entrar. Aí você chega no terminal central, o ônibus que vem para Nova Rússia, o articulado, está sempre super lotado, né? Aí você chega aqui no nosso bairro, você perdeu o Bom Sucesso, daí você leva mais 40 minutos para você esperar o Bom Sucesso ou Santa Luzia, porque às vezes os dois saem no mesmo horário. Aí você perde um, você perde os dois. Às 6 da manhã e às 8 da noite, quando elas vêm, que é o horário que os ladrões mais pegam as mulheres nos pontos de ônibus. Outro problema que a trabalhadora enfrenta é a falta de segurança e iluminação nos pontos de ônibus. Eu sempre saio de casa 15 para as 6 e eu pego o ônibus na Rua Toledo. Aí eu estava sozinha no ponto e chegou um motoqueiro. Daí ele falou assim para mim, a senhora tem horas? Eu falei, não. Daí eu me afastei para trás porque eu já fiquei com medo dele. Nisso ele pegou e ele assim, ficou com a moto de lado e deu um puxão na minha bolsa. Fui roubada mais 2 vezes, fora aquele dia, né? Uma vez no ônibus, 1 hora da tarde, 2 moças entraram no ônibus e me bateram, assim. Aí pediram desculpa, eu desculpei as moças, tudo. E daí, quando eu desci do ônibus, cheguei no mercado, tava faltando a minha carteira, com R$150 que tinha dentro, todos os documentos, né? E os cartões de crédito que eu tinha. Daí também fiz boletim de ocorrência, mas não recuperei nada, nem os documentos, nada. E a outra vez, no mesmo ônibus que do Bom Sucesso, quando a gente parou na BR ali em cima, entrou uma moça de menor, assim, dos 14 anos, e 2 rapazes, todos de menores. Eles entraram no ônibus e pediram o celular de quem estava na frente e dinheiro do cobrador. Em relação ao tempo de espera em terminais e pontos de ônibus, os passageiros têm que esperar mais de 20 minutos de acordo com dados do aplicativo. Para estudante que mora no bairro Itapoá, sair de casa 1 hora antes é rotina. Como mora longe, depende dos horários do ônibus para se locomover. Eu moro no Itapoá, eu saio depende do dia. Na terça-feira, por exemplo, eu faço aula no Renascer. Eu tenho que chegar lá umas 2 horas, então eu pego 12h50, 12h40, já tenho que estar no ponto. Para eu pegar o Roma via Terminal Nova Rússia, e daí no Terminal Nova Rússia eu tenho que pegar o Central para parar perto do Shopping Total e descer no Renascer para poder fazer aula. Geralmente, para vir para a universidade, eu pego 2, que eu pego o Roma para Nova Rússia, daí eu pego do Terminal Nova Rússia para o Varanas. Aí leva uma hora e pouquinho mais ou menos. Só que para ir embora que é mais complicado, porque o último ônibus é 10 e pouco, e se eu perder o de 10h15 do Varanas para Nova Rússia, aí eu tenho que pedir para alguém me buscar. Ela também conta que quando trabalhava as dificuldades eram maiores. Como eu trabalhava e estudava, eu já passava um tempão no ônibus. Aí tinha que passar 6 horas no trabalho, mais o horário da carga horária da faculdade. Então era bem difícil para eu fazer as atividades que tinha que fazer fora da universidade e eu fazia pesquisa, então era bem complicado. Ou eu estudava de madrugada ou eu tinha que acordar bem mais cedo, umas 5, 6 horas da manhã para conseguir estudar. Dias de prova era bem complicado a semana de prova, porque eu ficava bem desgastada. De acordo com a arquiteta urbanista do Instituto de Planejamento Urbano da cidade, o plano diretor visa a construção de uma canaleta de prioridade para os ônibus. Então, o que o plano, a proposta do plano, não seriam canaletas de prioridade para o ônibus, né? Então, nessas canaletas eu daria o transporte coletivo, as pessoas que precisassem, que tenham os acessos das casas, né? Teriam permissão, e outros tipos de veículo com uma demanda, com passageiros, né?
Então não seria exclusiva, mas sim uma prioridade. Então ela seria toda sinalizada, que aquela a prioridade é o ônibus, né? Mas não há na proposta do plano o transporte, a canaleta exclusiva. Dados da Aviação Campos Gerais contabilizam que a cidade possui 85 mil passageiros usando o transporte público, sendo que a cada 2 estudantes contabiliza um passageiro. Faltam recursos para a construção de novas sedes dos bombeiros em Ponta Grossa. Confira a matéria de Milena Oliveira e Franciele Ampolini. O Fundo de Recomposição do Corpo de Bombeiros, o FUNREBOM, era uma taxa recolhida da população junto do imposto do lixo. O valor pago por ano dependia do tamanho da edificação e girava em torno de R$30 por casa. Ele era usado para a manutenção das sedes, mas em 2008 esse recurso foi extinto de Ponta Grossa e desde então a corporação do município depende apenas do investimento vindo do Estado. O tenente Cândido conta que na época em que o grupamento recebia essa verba, o Corpo de Bombeiros conseguia ter mais autonomia na gestão. É claro que com o FUNREBOM a gente tinha uma facilidade maior de adquirir equipamentos, de adquirir materiais para manutenção também, porque tinha uma liberdade maior. O Estado ele nos devolve dinheiro principalmente em equipamentos e materiais operacionais, então é um pouco mais limitado, a gente tinha uma liberdade maior com o FUNREBOM. A justificativa para a retirada do imposto foi de que a população estaria contribuindo com uma bitributação, uma cobrança a mais aplicada pelo município, visto que os moradores já pagam um imposto estadual para a manutenção do grupamento. Annelise Pereira, que mora no bairro Santa Mônica, em Ponta Grossa, reclama da falta de uma unidade dos bombeiros na comunidade, pois o atendimento nem sempre é rápido. Teve um caso na minha rua que pegou fogo numa casa, eles demoraram para chegar, por falta, diz eles, de sinalização, que as pessoas tinham que estar sinalizando aonde que estava o incêndio. Que eles geralmente dizem que se perdem no caminho ou coisa assim. E eles demoraram para chegar e a casa já chegou, já estava em nada, praticamente. Em resposta ao que a entrevistada comentou sobre a ausência de uma sede dos bombeiros no bairro Santa Mônica, o tenente informou que para a construção de uma nova unidade é preciso analisar primeiro a demanda da região, já que o tempo-resposta do centro para bairros afastados é cerca de 10 minutos. Nas imagens, é possível ver que as regiões com maiores acionamentos, tanto por incêndios ou busca e salvamento, se concentram nos bairros Uvaranas, Olarias, Nova Rússia e também no centro. Por isso, a Corporação dos Bombeiros não tem um planejamento de construção de novas unidades em bairros mais afastados, porque para isso, o grupamento precisaria de mais recursos e investimentos vindo do Estado ou do município. A campanha mundial Compartilhe a Viagem, lançada pelo Papa Francisco em Roma no ano de 2017, chega em Ponta Grossa. A mala enviada pelo Pontífice tem o objetivo de compartilhar experiências de imigrantes e refugiados no mundo todo. Nos últimos anos, a imigração se tornou mais comum em diversos países. Em Ponta Grossa não foi diferente. A campanha Compartilhe a Viagem, criada pelo Papa Francisco em 2017, tem o objetivo de integrar e compartilhar a viagem dos imigrantes através de uma mala. No primeiro semestre de 2019, o grupo religioso Caritas atendeu cerca de 70 imigrantes. No ano passado, foram aproximadamente 50, ou seja, o número vem aumentando a cada ano. Érica é assistente social do grupo Caritas em Ponta Grossa e foi uma das organizadoras do projeto na cidade. Então, essa mala eu acho que ela vai ser um símbolo bem importante para os migrantes e para nosso município. Para a gente tentar agregar eles, né, talvez formar uma associação dos migrantes para conseguir a garantia dos direitos, que eles são cidadãos e também têm direitos no nosso país. A demanda está aumentando e várias nacionalidades, né? Bangladesh esse ano foi uma novidade, China, nós estamos atendendo, Cuba, Haiti, África em geral, né? Então a demanda vem aumentando. A abertura do evento aconteceu na Universidade Estadual de Ponta Grossa e contou com aproximadamente 50 pessoas, entre estudantes e imigrantes. A haitiana Pauline está há 4 anos no Brasil e decidiu vir para o país para acompanhar o marido que estava fazendo mestrado na UEPG. Nossa, eu posso dizer que Brasil
é o único país que recebe a gente desse jeito, porque quando você chega aqui no Brasil, você não fica sem papel, sem documento não, o Brasil não te deixa sem documento, porque eu sempre fui bem acolhida no meu trabalho, aonde que eu passo, sempre. Durante o evento, houve a distribuição do livro Internacionalização e Imigração, da autora e professora da UEPG, Edna Chimansky, aos imigrantes presentes no dia, da Síria, Itália e Haiti. Esse projeto foi em parceria com a Caritas, que é um grupo vinculado à Igreja Católica. A proposta é trabalhar com os imigrantes que estão em Ponta Grossa e pessoas também sensíveis a essa questão da imigração. É fundamental também essa participação tanto da igreja como também a universidade fazendo parte desse processo. A comunidade também faz parte no sentido de você estar acolhendo as pessoas, tendo uma ideia diferenciada também em relação às migrações também internacionais. Antônio é italiano e mora no Brasil há 6 anos. Quis vir para cá pois sempre teve interesse na América Latina. Então, assim, sendo que o Brasil é um país muito assim receptor, né? Sempre é um país muito bondoso mesmo, né? Então, assim, eu nunca tive problemas com ninguém, assim, todo mundo sempre me ajudou bastante na minha integração aqui. Tem muitos italianos, inclusive, aqui, muitos europeus também, né? Então, para mim é como se fosse em casa mesmo. A mala segue viagem para o Secretariado Regional da Caritas Brasileira no Paraná, que fica em Curitiba. No fim deste ano, a mala deve ir para o Vaticano, onde o Papa receberá as cartas e objetos enviados pelos imigrantes. O correspondente local fica por aqui. Você pode acessar nosso site periodico.sites.uepg.br para conferir outros conteúdos produzidos pelo curso de jornalismo da UEPG. Até a próxima edição.